Boa noite. Pessoal, estamos esperando só uns minutinhos aí. A Tati está remoto hoje. Mas, então, pessoal, hoje a live nossa é de curvas de calibração, né? A gente tinha adiantado o assunto, né? Aberto algumas perguntinhas aí para a gente responder. Nós vamos falar de calibração, curva de calibração externa, curva de calibração com padronização interna e adição de padrão. Curva de calibração, que é a principal dúvida. Inclusive, hoje eu estava dando um treinamento lá na Bárbara, que está aqui com a gente, e hoje a gente abordou bastante curva de calibração. E foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui com Tatiana. Cheguei! Ai, que legal! Finalmente! Oi? Finalmente! A sua live, viu? Não, eu sou sua convidada das 21 horas. Mas é qualidade, não é qualidade? Não é a tal da qualidade? Adorei isso. A gente foi falar um oi para todo mundo, então, já que a live Qualitate mais o Boim. Sejam muito bem-vindos para a gente falar sobre calibração. Ó, tem Nossa, gente muito legal viu? isso aqui. Né? Primeira vez fazendo aqui acho. a live com você. Então, sejam muito bem-vindos. A gente ensaiou para fazer essa live. Roteirizamos de novo. Oi, Karen, tudo bem? A Karen é a autora do As Nossas Quartas-Feiras Não São Mais as Mesmas. Ah, é? Que bom, só gente boa mesmo aqui hoje, hein? Ó. Uhum. E você estava falando que você estava dando treinamento hoje de ICP óptico. Hoje foi CP ótico, lá na Bárbara, que tá aí também. E eu estou fazendo validação comparativa de métodos. Uau! Tá sensacional. Modéstia à parte, hoje já fiz 2 curvas de calibração. Então tá, então vamos falar delas, né? Hoje são 3 tipos de calibração, né, Tati, que a gente combinou? Isso, vamos falar de calibração externa, que é a mais tradicional zona de todas. Vamos falar um pouco sobre calibração interna, que a gente também trabalha muito com calibração interna na parte instrumental. E as famosas adição de padrão que dá pano para manga, né, pra gente falar. E o engraçado que quando a gente fala de falar sobre curva de calibração, a gente tem aqui na TZF um mantra, né? Que a gente não fala de equipamento só, a gente não fala de qualidade só, a gente fala de análise, né? Então, para a gente que é o que importa, né? Então, para fazer análise, eu preciso de um equipamento, eu preciso de uma curva de calibração ou de uma referência. Sabe uma que a gente esqueceu de botar aqui, que a gente também conversa bastante? O fator de resposta. Putz, isso aí. Que dá pano pra manga pra gente poder conversar. E vai dar. Né? Inclusive, se der tempo, a gente pode abordar, né? Porque o fator de resposta é, assim... Gente, é a pegadinha da pegadinha, viu? Né? E é uma crença que vem, principalmente daqueles detetores de GC antigo, né? Ainda usa, mas condutividade térmica e de GC ou índice de refração de HPLC tem essa coisa do fator de resposta, né? Que foram detetores mais antigos que vieram e aí o pessoal adotou e acha que é assim, né? Mas não é. Né? Vamos falar um pouco pro final, que aí a gente fecha o processo inteiro. Joia. Vamos lá. Bora. Vamos começar por curva externa. Né? Eu quero que assim, falo eu ou falo você? Fala você. Fala os dois. Onde que a gente usa a curva externa? Calibração externa. Pronto. Ó, calibração externa a gente pode usar em tudo, né? Porque calibração externa, a gente tem basicamente a concentração pela resposta. Finish, né? Só isso aí. Então, em qualquer método, né, da parte instrumental, a gente sempre tem, né? Curva de calibração externa, que é a tradicional.
Deixa eu ver. Até. Então, desde o espectrofotômetro, que é o que eu estou fazendo aqui essa semana, a gente está trabalhando tudo com calibração externa. A gente trabalhou até com análise de SO2 total. E a gente montamos a curva de calibração externa, montamos um padrão, e aí de concentrações conhecidas, em miligramas por litro aqui. E aí a gente tem as respostas em absorvância, né? E aí a gente traça a correlação. Aí um detalhe, a gente pode ter a correlação linear, né? Se for proporcional ali, né? As respostas em relação à concentração. Mas a gente também pode ter as correlações fantásticas de parabólicos, né? De segunda ordem. Quadrática? Aqui a gente tem um método que está assim, né? E qual que é certa? E qual que é certa? Não tem certo e errado. Exato. Tudo tá certo. Os dois estão. Se tá lá no software, né? Primeira ordem, segunda ordem, etc. Que aí vão tá ser certo, as formas de correlação, né? Com o comportamento de cada analito naquela técnica, vai dar uma correlação. Se for linear, facilita muito o nosso processo de validação, sabe? E até na rotina. Mas, em alguns casos, isso não acontece e tudo bem, a gente entende a correlação existente entre a concentração e a resposta e podemos trabalhar ali com as parabólicas segunda ordem sem problema. Aqui nós estamos com um caso assim, para análise de cálcio, a gente tem uma parábola de segunda ordem no espectrofotômetro. E assim, curva de calibração externa a gente usa realmente para qualquer técnica. Você deu um exemplo aí de UV, né? Espectrofotômetro, mas desde espectrofotômetro, cromatógrafo líquido, cromatógrafo a gás, ICP, ICP-MS, LC-MS-MS, LC-TOF, enfim, gente, curva de calibração externa dá para a gente usar em qualquer técnica. O pessoal separa algumas coisas, mas é para facilitar o estudo, depois a gente tem que juntar, né? A gente tem essa parte aí de qualidade e analítica que separou um tempo para a gente entender individualmente, mas eles coexistem, tem que ser junto. A gente tem, quando tem que ver, tem que ter o olhar sistêmico. A curva de calibração externa é o primeiro método de referência, né, que a gente aprende na faculdade, na escola, né, e aplica nos métodos. Uma coisa engraçada, quando eu comecei a trabalhar, os softwares hoje, de todos os instrumentos, fornecem um monte de informação, né? Dá para fazer regressão, um sobre X lá que você gosta de fazer, a Tati adora para arrumar o balanço da curva, tudo. E tinha uma dúvida muito interessante que era sobre origem. Então, os softwares, né, tem forçar o zero, incluir o zero e ignorar. E aí, Tati? Qual que tá certo? Qual tá certo e qual tá errado? O zero faz parte da curva? A gente estava falando exatamente disso, até com a Gra que tá aqui, né? Que a gente tem essas discussões de se o zero entra na curva, principalmente quando a gente fala de absorção, né? Então, de uma forma geral, como que analiticamente a gente vê a curva de calibração? Uma vez que a gente... E aí independe do tipo que a gente vai comentar, né? Se ela é externa, interna ou adição de padrão. De uma forma geral, quando a gente vai falar de curva de calibração, a gente está falando de uma referência. E essa referência é a gente que fornece. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande no preparo dos padrões, que a gente vai falar para o equipamento que ele tem a concentração X, né? Que, inclusive, vai ficar no eixo X. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente monta esses padrões de referência, a gente vai dar essa informação para o equipamento. E ele vai devolver para a gente uma resposta de acordo com o tipo. E com isso a gente vai desenhar o que a gente fala tanto, que é a faixa de trabalho. E a faixa de trabalho, ela vai do meu primeiro ponto da curva até o meu último ponto da curva. E para a gente ser fiel a isso, a gente seleciona nos equipamentos para ele ignorar o zero e traçar a melhor correlação dentro desta minha faixa de trabalho. Do primeiro ao último ponto que eu coloquei, né? Que eu informei para ele. Aí, com isso, a gente não está forçando nenhuma condição.
A gente está conhecendo a correlação que existe dentro dessa faixa de trabalho que a gente está construindo, né? E aí, aproveitando o gancho do 1 sobre X, que aqui assim, né, nós vamos falando, dependendo da faixa de trabalho que você escolhe e aonde você vai atuar mais, a gente precisa dar algumas preferências, que seria as regressões ponderadas. Ou seja, eu preferencio alguém para uma melhor correlação e quantificação, né? Então, é aí que entra as questões, por exemplo, a gente tem um método muito comum aqui na TZF, que a gente faz de olho fechado já, né? Que já é a nossa expertise master, que é fazer o semivox da ambiental, né? Que aí a gente tem um grupo de compostos enorme, né? 102 compostos. E aí, ali, a gente tem faixas de trabalho para atender concentrações, legislações diferentes, né? Que esse é o grande desafio dos prestadores de serviço. Conseguir atender o maior número de necessidades e legislações dos clientes, né? Estica a curva, né, Tati? E aí a gente estica até onde dá, né? Com aquele, como é a nossa frase, né? Com aquele compromisso-benefício. Benefício, exato. Né? Esse é nosso lema aqui. Exato. E aí, nesses casos, a gente tem faixas de trabalho amplas, né? Que a gente vai de pontos muito baixinhos até pontos razoáveis ali de concentração. E aí, com isso, eu preciso ajustar a minha curva, ponderar ela, para que eu tenha uma melhor correlação e eu não prejudique. Porque eu sempre falo para o pessoal, quando estou falando de curva de calibração. Curva de calibração é gangorra, né? Então, nessa gangorra, quem mais sofre? O ponto baixo e o ponto alto, né? E aonde a gente quantifica de forma mais confortável? No meio da curva, né? Então, quando a gente precisa e não tem... Sempre que for possível, a gente coloca o nosso valor de interesse, né? O que mais a gente vai encontrar nas amostras no meio da curva. Mas aí a gente entra nas questões de técnica, né? Que a gente tem as limitações de técnicas e preparo para atender determinadas legislações. E aí acaba que, minimamente, os nossos valores de interesse têm que estar no ponto baixo, né? E aí entram os compromissos, que para não prejudicar essa quantificação, a gente pode colocar a ponderação ali para ajudar esse processo. Né? E o pessoal usa, às vezes, só o coeficiente de determinação, né? Para falar se a correlação tá boa e tal. E a gente vai em todo lugar e fala, ó, tem que dar 5 noves, 4 noves. Quando a gente fala de curva de calibração, faz parte da gente entender se, né, se ela se a correlação tá de acordo ou não. Mas é só um ponto, né? Para controlar se tá ok a nossa curva, né? E outra coisa que a gente enxerga muito, né? Aí já dando continuidade, é que a curva de calibração externa, quanto mais você chega no limite do equipamento, mais ela varia a resposta. Vai chegar se você trabalha principalmente na faixa de resíduos, e a gente está trabalhando em ppb, né? Assim, microgramas por litro, né? E a gente está exigindo o máximo daquele equipamento. Quanto mais baixo você baixar o seu primeiro ponto, nível 1, a curva de calibração externa, ela acaba perdendo a precisão dela, né? E aí, para isso, a gente tenta corrigir a precisão. E aí a gente corrige de que forma? Que jeito? Que jeito? Com padrão interno. Padrão interno. Com a padronização interna, né? Então, a padronização interna, ela ajuda a manter esses pontos mais baixos. Se você está fazendo uma análise, não importa a técnica, principalmente, por exemplo, ICP, ICP-MS, LC-MS-MS, GC-MS, os massas em geral, né? É fundamental você trabalhar com padrão interno, principalmente se você estiver trabalhando com uma concentração muito, muito, muito baixa, tá? Porque vai ajudar nesses primeiros pontos. Coitadinhos, os primeiros pontos estão ali no limite, né, de intensidade da própria técnica. E às vezes não tem o que a gente fazer.
Você colocar um padrão interno, você ajuda a ajustar e manter essa correlação. E, gente, quando a concentração é baixa, tá? A gente tem que usar todas as nossas ferramentas. Então, tem a ponderação, que a Tati falou, que é muito bom para ajustar o balanço da curva. O padrão interno, a gente tem que usar ferramenta para a gente conseguir trabalhar com essas concentrações mais baixas, né? Exato. E aí, a gente tem que lembrar um pouquinho, para quem acompanhou, quando eu falei sobre amostras de controle, que é a tomada de decisão para escolher o padrão interno. Porque o padrão interno ele tem que ser o nosso aliado. Só que a gente escolhe ele, né? E ele tem que estar o mais próximo, representativo, parecido com o meu analito, sem ser ele, né? Que é os famosos deuterados que a gente fala, né? E aí, o que acontece? Se eu não escolho muito bem, ao invés dele ser meu aliado, ele vira meu inimigo. E ao invés dele me ajudar na curva de calibração, ele pode me prejudicar. E aí você acha que o problema está no seu método e a problemática está na escolha do padrão interno que você fez, né? Que não responde da mesma forma que seu analito de interesse. Por que a gente fala isso? Ele é tão importante quanto o seu analito de interesse. Porque aí na curva de calibração interna, a gente vai ter, diferente da externa, que era concentração pela resposta, né, do analito, aqui a gente vai ter uma relação entre os dois no eixo Y, né? E aí a gente vai fazer a resposta do meu analito pela resposta do meu padrão interno. Então, o seu padrão interno, pra vocês entenderem, né, a importância dele, da escolha dele, é que ele vai fazer parte da sua referência de quantificação. E depois ele vai ser adicionado a tudo. E aí, outro compromisso-benefício. Colocou o padrão interno no método, nós temos uma calibração interna. Logo, se eu esquecer o padrão interno nas amostras, eu não consigo quantificar com esta curva, né? Porque aí eu já não estou comparando banana com banana, né? Faltou o padrão interno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas todas as vezes que o padrão interno ele é bem escolhido, que a gente está com condições críticas, que está com as condições instrumentais, não vai dormir. Com condições ambientais, com as informações corretas, tudo bem. Aí ele vai vir para ajudar. Caso contrário, ele só vai te prejudicar. Né? Então, nessas condições críticas, ele é muito bem-vindo. Tem uma pergunta aí para você. Tem? O Davi mandou. Oi, Davi. Oi, boa noite. Boa noite. Em algumas situações no lab, consideramos o ponto zero como o branco. E consideramos ele na curva. Acham isso aceitável? Davi, se você considerar isso como ponto, não como ponto zero, mas como nível de curva, a gente não pode brigar. Mas o primeiro ponto da curva é o LQ. Tá? Davi, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, a gente está num processo aqui na TZF, aqui a gente tem processo de tudo que é tipo, né? Falando de laboratório, a gente tá dentro. E a gente tem processo de absorção atômica, que isso é muito comum, e eu sempre questionei muito isso, né? Porque o branco, ele é uma amostra de controle. Né? E a gente precisa monitorar em muitas técnicas, a resposta dele é muito importante para a gente saber se vai ter algum tipo de contaminação, se está tendo algum tipo de contaminação, né? Se ele está arrastando alguma coisa, se ele está com um sinal de fundo, aí cada técnica tem a sua nomenclatura, né? Para a gente falar. Mas considerar o zero como um ponto de curva é muito delicado, né? Porque lembra da questão da faixa de trabalho que eu acabei de falar? Então, a gente precisa, por exemplo, o primeiro ponto da nossa curva é o nosso limite de quantificação, e aí uma ressalva. O limite de quantificação levando em consideração o fator de preparo da amostra, tá? Porque lembra que o LQ é do método, o método não é só a curva do equipamento para dentro, por isso que a gente não separa isso aqui na TZF, a gente está falando de análise
E aí a análise tem o equipamento que tem a sua curva de calibração e tem a rota de preparo da amostra para ela chegar até o equipamento, né? Às vezes tem aquelas colocações que às vezes você tem na curva, por exemplo, sei lá, 1 ppm, você consegue chegar na curva, né? Mas para você conseguir trabalhar com aquela amostra, você tem que pegar uma alíquota e diluir para um balão de 100. Pronto, seu LQ não é 1 ppm, né? Porque você teve que diluir aquela amostra, você teve que trabalhar uma diluição naquela amostra, você tem que considerar. Então, teoricamente, é 100 vezes maior, né? Do que a gente tem. Aí, dependendo da diluição e tal. Mas isso é muito comum acontecer. Então, aí, dependendo do fator de preparo, você pode aumentar o seu LQ ou você diminuir o seu LQ, porque a gente também usa estratégias no preparo de amostra para poder chegar em limites que ali no pelo, no equipamento, não chega. Não chega. Né? Então, tem essas estratégias. E aí, o que acontece? Nesse sentido, você considerar o ponto zero ali na curva, eu não vou falar para você que é errado, tá? Mas, se a gente pensar em termos de limite de quantificação, como é que a gente vai testar ele numa amostra? Né? Então, a gente tem lá o zero, é super importante para você ver e entender como que tá o seu equipamento, né? Como é que tá a performance, como é que tá os efeitos ali de branco, né? Mas o seu primeiro ponto de curva, o seu primeiro nível de concentração seria ali o seu LQ, que aí você vai testar ele na sua amostra, vai botar ele na rota, vai trazer para o equipamento e vai entender qual é que é. Tá? Esse processo, ele vem daqueles espectrofotômetros de bancada que não tinham software nem nada, né? Aí o pessoal acabava zerando, né? Com o primeiro ponto ali, mas na verdade você estava subindo o background, né? De uma certa forma, você acaba continuando ignorando, tá? É que no caso daqueles brancos lá, para zerar, né? Acabou vindo com o nome. E a gente, em alguns lugares, pega isso ainda, né? E tudo bem, gente, tá? Essa colocação aí que a Tati acabou fazendo. E isso é muito comum nas técnicas que o branco dá sinal, né? Porque quando a gente entra nas cromatografias, o branco dá sinal, ele já não é tão comum assim, né? Quanto é no absorção e coisa e tal. Nos espectrofotômetros também, a gente vê muito de zerar e depois colocar ele na curva. E é interessante, né, que esse negócio do LQ dá uma enganada. Principalmente quando você pega a legislação que você reporta em unidade de concentração mássica. Gente, aí é a pegadinha do universo, tá? Muito cuidado na hora de fazer esse cálculo. Porque aí você pega aquilo ali, transforma no popular, né, em partes por milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, e aí você faz a continha direto, você fala, nossa, é que é partes por quadrilhão. Meu equipamento tem que pegar partes por quadrilhão, né? Hoje, assim, em qualquer laboratório muito bem estruturado, né, com um ambiente razoavelmente limpo, com branco ok, com muito custo, independente do equipamento, do modelo, da sensibilidade, etc. Porque é limitação do ambiente do laboratório. Com muito custo, a gente consegue uma parte por bilhão de curva. Né? Em alguns casos raros, 0,5, 0,1, né? Para eu conseguir chegar abaixo disso, eu tenho que aumentar a qualidade dos reagentes que eu uso de branco, de rota, de manipulação do líquido, né? Recipiente mais adequado, enfim. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Esse é um ponto bem crítico. Tati, isso, essa veio para mim. E nossa, teleguiada, é que eu vi ela hoje. Mas hoje eu acho que vai estar tudo certo aqui, que acabou o vinho. Deixa eu ver. Tati, e quando tem vários compostos na análise e vários padrões internos? Como eu escolho que padrão interno eu uso para cada composto? Legal. Olha, isso é muito bacana, Bárbara. Qual é o mundo ideal que algumas pessoas que até estão aqui, né, conseguem vivenciar esse mundo ideal? Cada analito
com o seu deuterado. Esse é um mundo maravilhoso, né? Como diz o Fá. E agora nem sempre isso acontece, ainda mais quando a gente está falando do número de compostos que eu sei que a senhorita tem aí, né? Que aí isso fica inviável. Então, a gente começa a construir o que a gente chama de representatividade. Quem tem similaridades para representar tal composto, tá? Então, quando a gente, por exemplo, a gente desenha lá um método de análise de semivoc, que a gente tem classes de compostos diferentes, classe química mesmo, de estrutura diferentes, a gente tem comportamentos cromatográficos diferentes, que essa acho que é a realidade que você está me colocando aí, né? E aí a gente vai escolher alguns compostos que, no seu caso, né, Bárbara, a gente escolheu para você, uma vez que faz parte do nosso trabalho isso 100%, a gente escolhe os padrões internos que forem representar determinada classe de composto e característica cromatográfica de resposta. E aí a gente testa. Então, no desenvolvimento, a gente faz essa seleção prévia e aí a gente testa no desenvolvimento para ver se o comportamento deles estão ficando equivalente. E aí a gente oficializar que esse composto responde para esse padrão interno. Esse composto responde com esse. Para espectrômetro de massa, espectrometria de massas, fica mais fácil, porque a gente pega o mesmo composto e pede para sintetizar com deutérios. Normalmente, a gente pede no mínimo 3, tá? Quanto mais molécula deuterada, melhor é para a gente fazer essa correção. Lembrando que no massas, o padrão interno deuterado, ele tem o mesmo tempo de retenção na cromatografia que o meu composto de interesse, tá? O meu composto de interesse, só que ele tem a massa diferente. Então fica mais fácil. Quando você não está trabalhando com espectrometria de massas, aí nós temos que pegar um cara que tem as mesmas características de resposta, tem as mesmas características químicas, mas não pode, no caso da cromatografia, por exemplo, ter o mesmo tempo de retenção e não pode ser seu analito de interesse. Tá? Essa parte que a gente tem que levar em consideração para escolher um padrão interno adequado. Tudo bem? Então, quando for detetor específico, a gente precisa ter esses critérios. Outro ponto importante. Gente, a concentração do padrão interno em si, tá? O padrão interno, ele vai depois do preparo. Tá? Ele vai depois do preparo. O padrão interno é para controlar equipamento. Então, ele tem que ter a mesma concentração em todas as injeções que você fizer, desde o seu branco, na curva de calibração e nas amostras. É para isso que tem um padrão interno. Para o software, importa a concentração dele, o número da concentração? Tá? Exato. O que é só a resposta. Agora, então você pode pôr tudo que dá certo. Que dá certo tranquilamente. Tá? E tem software que você precisa pôr senão ele não calcula. Senão ele não funciona. A maioria, eu diria. Sim. Tem software que precisa pôr não tem jeito, tá? Aí o que acontece? Para o pessoal de farma e o pessoal de alimentos, eles usam o termo padrão interno, porém eles colocam antes do preparo de amostra. Tá? Nesse caso, quando você coloca o padrão interno antes do preparo de amostra, a gente usa o termo surrogate na ambiental, que ele separa bastante, que é para você avaliar o seu preparo de amostra. Nesse caso, avaliar a recuperação, né, Tati? Isso, exatamente. Só que para você avaliar a recuperação, esse cara precisa ter a curvinha de calibração dele. Exato. Que é a grande diferença das duas informações, né? Que seria, quando a gente coloca o padrão interno, então, a gente está querendo, a gente está querendo melhorar a performance do equipamento para dentro. Né? Melhorar aquela precisão do equipamento para dentro. Logo, a minha amostra está pronta, o meu extratinho está pronto, aí eu adiciono o meu padrão interno e aí sim eu vou monitorar o equipamento para dentro. E aí as coisas ficam muito boas, né? Quando a gente adiciona ele lá no começo, ele vai passar pela rota inteira
do método, né? E aí ele vai sofrer algumas perdas, assim como o seu analito, e assim vem, né? E aí, nesse processo, eu vou estar avaliando taxa de recuperação. Exatamente, não só mais equipamento. E quando a gente fala da diferença dos dois, é que o padrão interno, ele faz parte da sua curva de calibração. Ele não tem uma calibração própria. O surrogate, que entra lá no começo da sua amostra e vem monitorando toda a performance da sua rota, ele tem uma curva de calibração, assim como o seu analito de interesse. Tanto que quando a gente tem esses compostos multi, que tem, né, um caminhão de compostos, a gente pode usar esses surrogates como compostos de monitoramento, que até para quem estava aí da carta de controle, que eu falo tanto de carta de controle e tal, né? Eu não preciso necessariamente fazer uma carta de controle para os meus 98, 102 compostos. Se eu tenho surrogates e eles estão representando a minha corrida toda, né? A minha gama de análise de analitos completa, então eu posso levar eles para a carta de controle, porque eles vão representar todo mundo que está ali e pode ter sofrido alguma perda, essas variações ali na rota, né? O ideal seria a gente ter dois compostos de controle. Um que controla a rota e um que controla o equipamento. Porque aí não fica aquela loucura, né? O padrão interno não está medindo direito. Onde está o seu problema, provavelmente? No equipamento. Meu surrogate não está recuperando direito. O seu problema está no equipamento? Muitas vezes não. Está lá no preparo de amostra. O ideal a gente seria tem a gente ter a gente tem até uma ressalva que seria: se a gente está trabalhando com a curva na matriz. Então, eu não trabalho com curva insolvente, eu trabalho, a minha curva passa por toda a minha rota de preparo. Nesses casos, a gente escolher um só, ok, né? Porque aí a curva e as suas amostras, elas são idênticas. Aí, ok. Agora, se você trabalhar com a curva insolvente e a sua amostra passar por todo o processo de rota, aí os dois é sensacional.